Vamos produzir, a partir das técnicas tradicionais de planejamento, vamos produzir um cronograma de trabalho que, a princípio, vai ser planejado para um controle de produção tradicional. Eu coloquei 5 produtos e coloquei 5 atividades para produzir os 5 produtos. Essas 5 atividades são repetidas nos 5 produtos, porque os 5 produtos têm a mesma base de construção e têm as mesmas necessidades, e aqui, nesse caso, eles são exatamente iguais. Então, eu estou produzindo aqui uma atividade 1, 2, 3, 4, 5. Elas têm durações específicas de meta, tem um prazo a cumprir, e tem uma produção a cumprir. 100 metros, a outra 200 metros, a última 200 metros, e como os produtos são iguais, as quantidades a serem produzidas é a mesma. Sequenciando uma atividade após a outra, é um sequenciamento obrigatório pela construção desse produto, eu encontro esse mapa de planejamento, esse mapa de produção, e que vamos controlar a partir dessa linha de base, dessa base de referência. Acontece que eu não tenho 5 recursos 1 para fazer simultaneamente os 5 produtos nessas 5 etapas de produção. Então, o que eu tenho que fazer é informar a ferramenta que eu não tenho 5 recursos 1, não tenho 5 recursos 2 para fazer a segunda etapa simultaneamente de todas. O que eu preciso fazer, então, é pedir que a ferramenta reagende o trabalho, respeitando o meu limite, a minha capacidade de recursos. Então, eu vou pedir para que a ferramenta considere planejar tudo isso, levando em conta que eu não tenho 5 recursos. Quantos recursos eu tenho? Eu posso verificar aqui que na minha lista de recursos eu tenho 1 e eu preciso de 5. Vamos trabalhar com a condição de eu só ter uma equipe ou um recurso. Eu vou pedir para que a ferramenta calcule para onde vai esse planejamento. E o resultado é esse aqui. Eu tenho uma produção cujo primeiro produto faz com uma lógica bastante fácil de entender, mas o segundo produto eu preciso esperar alguma coisa para que o recurso anterior fique liberado, e eu tenho então o mais curto 37 e o mais longo 54, mas eu consigo produzir tudo isso. Bom, com essa força de trabalho e com esse trabalho, o meu prazo é esse aqui, 81 dias. Qualquer outro planejamento é mentiroso. Então, esse é o planejamento verdadeiro. E eu preciso, então, ou eu quero, então, controlar a minha produção, não apontando o que foi feito no período de início e término, ou concluído, ou percentual. Eu quero também acompanhar, através da produção das equipes, como o trabalho está sendo conduzido. É claro que se a equipe 1, recurso 1, não tiver uma produtividade conforme esperado para atendimento a essa meta, provavelmente as atividades que dependem desses recursos vão sofrer uma reprogramação, para não dizer a palavra atraso. Então, para isso, eu vou colocar para cada atividade um campo chamado tipo. É o tipo 1, carpintaria, é o tipo 2, serralheria, e esses tipos todos vão me ajudar a montar uma estrutura. Não uma estrutura desenvolvida por produtos, mas uma estrutura dividida por tipos de atividade. E aqui, retirando as ligações, eu consigo enxergar claramente. Linha 1, só com atividade 1, provavelmente só com a utilização do recurso 1, ou da equipe 1. Com isso, eu consigo mostrar que eu tenho uma linha de produção. Linha nas barras gigantes, mas eu poderia traçar uma linha. A linha de balanço seria uma representação gráfica que me permite acompanhar a produção dessa equipe do trabalho
0 ao trabalho 100. Eu tenho que fazer 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então, essa linha de produção está balanceada para fazer 500 metros em 25 dias. Essa linha de produção está balanceada em fazer 1.000 metros em 35 dias. Claro que ela faz em 35 por causa do desempenho e da capacidade e do sequenciamento construtivo. Nosso objetivo é otimizar a mão de obra para que eu não fique produzindo, mantendo essa ociosidade. Aqui, por exemplo, no último nível de trabalho, na última etapa de produção, eu faço, paro, faço, paro, faço, paro, faço, paro, faço e termino. Será que eu poderia montar um plano de trabalho para as equipes, de modo que o mesmo trabalho de 200 metros, aqui da 1.000 metros, seja produzido num tempo menor de 49? É o mesmo trabalho, atendendo a mesma linha de produção, obedecendo a sequência construtiva, usando o recurso de forma otimizada. Ou seja, eu quero que esse recurso trabalhe, mas não fique parando. Eu quero otimizar, eu quero que a produção dessa equipe apresente uma linha de produção contínua, balanceada a não ter interrupções e manter um nível de produção. No nosso caso aqui, como todas as atividades são iguais, porque todos os produtos são iguais, nós vamos ter 5 dias para fazer 200 metros, o que dá 25 dias para fazer 1.000 metros. Se não fossem as interrupções, teríamos 25 dias. Como é que a gente vai fazer isso? Já agrupamos as atividades por equipe, por similaridade, de modo que o nosso planejamento permita enxergar o projeto em função dos seus produtos e partes entregáveis, e podemos enxergar, para quem quer controlar de outra maneira, o desempenho, a eficiência dos nossos recursos. Nesse caso aqui, o primeiro está muito eficiente. Faz 500 metros em 5 vezes 5, 25. Por outro lado, o nosso último trabalho, a nossa última equipe, a nossa última etapa de construção, faz 1.000 metros, não em 25 dias, em 49. Nosso objetivo, dentro da ferramenta, é permitir que nós possamos planejar a produção, produzindo o que é para ser produzido, não estendendo a 81 dias, porque com essa mão de obra, com essa força, é o melhor que eu consigo fazer, dadas as condições de calendário, dadas as condições de simultaneidade e de sequenciamento produtivo. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse ajuste para que tudo aconteça como tem que acontecer e eu ainda otimize a linha de produção, para que ela fique balanceada dentro de uma produção contínua, eficiente, sem ociosidade. Se eu falo contínua e sem interrupções, contínua e sendo otimizado, eu poderia representar esse conjunto de produção, essa linha de produção, através de atividades hammocks, ou seja, eu, ao invés de ter 5 partes que estão contínuas, estão produzindo os 500 metros em 25 dias, eu faço uma hammock que apresenta 500 metros em 25 dias por conta dessa produção que eu pretendo que seja eficiente. E observamos que as hammocks, elas não são necessariamente o tempo de produção vezes o número de atividades. Como já mostrei, aqui no final, na última etapa de produção dos produtos, nós temos 25 dias transformados em 49. As hammocks foram colocadas aí porque eu vou utilizar as hammocks para apresentar o meu projeto. Eu não quero ver o meu projeto, eu não quero ver o meu andamento, o meu desenvolvimento, e nem quero apenas fazer o controle das coisas e partes entregues. Eu quero que possa acompanhar o nível de eficiência. E essas 5 linhas, 5 atividades, serão transformadas em 5 linhas para utilizar os meios gráficos que são abordados nos métodos de agendamento linear.
Bom, como eu disse, eu não estou eficiente. Quando nós olhamos aqui a produção da atividade 5 pela equipe 5, nós estamos vendo que nós temos muitas interrupções. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma maneira de informar para o sistema que eu não quero fazer tudo o mais cedo possível. Eu quero fazer o mais conveniente possível. Então, aqui eu tenho, deixa eu colocar isso aqui, aqui eu tenho, na minha primeira linha de produção, todo mundo sem interrupções, sem intervalos. Na segunda eu tenho, talvez, algum intervalo entre uma atividade e outra, por conta do agendamento de produção. Será que eu poderia começar essas aqui mais tarde? Não sei. Será que eu poderia começar essas aqui mais tarde, uma vez que eu não preciso ter o imediatismo de a 5 começar exatamente quando a 4 termina? A atividade 5 começar exatamente quando a 4 termina? Eu posso eficientizar isso? Vamos olhar o mapa de distribuição das equipes. O mapa de distribuição eu vejo no Gantt de recursos. Aqui está o Gantt de recursos. Da maneira como está hoje, a equipe 1, aqui, recurso 1, ele tem todo dia trabalhando, só para nos intervalos definidos da minha restrição calendário. Então, está aqui. Já a minha equipe 2 também parece que está bem. A equipe 3 também, a equipe 4 parece que está bem, mas a equipe 5, ela tem várias ociosidades aqui. Então, se eu colocar o meu planejamento como está, eu tenho eficiência da equipe 1, ou do recurso 1, eficiência do 2, eficiência do 3, aparente eficiência do 4, mas a 5 não está balanceada, não está bem ajustada. Eu estou tendo ociosidade que não seria necessário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o meu mapa de agendamento e vou dizer que todo mundo que vem antes da atividade final, a última crítica, é do tipo o mais tarde possível. Essas aqui são todas críticas e estão todas juntinhas, como nós vimos no mapa de recursos. Então, acho que eu não devo fazer ajustes aqui. Mas, por princípio, tudo que vier antes da atividade crítica, ou tudo que vier antes da última atividade, poderia ser sempre ajustada para o mais tarde possível. Se não for possível ajustar para o mais tarde possível, é porque já está bom o suficiente. Eu vou pedir agora para mostrar a minha linha de balanço desenhada pelo gráfico de Gantt. Muito comum falar chamar isso de linha de balanço. E vou pedir para ele recalcular, considerando agora que essa atividade 5 e os recursos que nela trabalham sejam otimizados ao máximo possível. Não ficaremos 49 dias com ela disponível. Vamos ficar o tempo necessário. Pronto. Nós aparentemente não temos alteração nas 4 equipes de produção, mas tivemos uma redução significativa de mobilização aqui. Vamos olhar o mapa de trabalho. O mapa de trabalho é no Gantt de recursos. Parece que agora eu tenho equipe 1 totalmente alocada, efetiva, eficiente, e temos aqui equipe 2, 3, 4, e a 5 agora também. Não temos mais paradas, esperas ou ociosidades. Dessa maneira, nós conseguimos permitir para o gerente, para o controlador, para o gestor de equipe, a seguinte informação: o trabalho está agendado dessa maneira. Deixa eu ver aqui não, é aqui. O trabalho está agendado dessa maneira. Respeitando a sequência lógica de construção, respeitando as restrições de calendário, que não trabalha fim de semana, e otimizando os recursos. Eu não vejo a otimização aqui, mas eu posso ver a otimização aqui, onde eu vejo todos juntos, um atrás do outro na produção, não interessa onde, todos juntos, e aqui eu vejo 1.000 metros produzidos em 25 dias, que é 5 vezes 5. 2.000 metros produzidos em 55 dias, que é 11 vezes 5. Não há ociosidade.
O ajuste aqui de quem começa antes, quem começa depois, está na liberação do trabalho. Mas é possível ver, então, 5 linhas de produção balanceadas no que diz respeito à melhor produção, menor ociosidade ou ociosidade nula. Lembrando que, nesse caso particular, os 5 produtos são iguais. O tempo de produção por meta ou por produtividade é o mesmo para todas as atividades. E, para não ficar na linha de balanço apresentada por barrinhas coloridas do Gantt, é possível também configurar que essa produção, que nós chamamos de equipe 1, atividades do tipo 1, elas produzem de 0 a 500 unidades, 500 metros, de 0 a 1.000 metros, de 0 a 600, 1.600 metros, de 0 a 2.000 metros, e de 0, ou seja, eu não estou vendo aqui uma linha de balanço, mas eu posso pedir para que o programa me dê um gráfico de balanço. Aqui não é um gráfico de projeto linear, projeto com características repetitivas e de construção linear. Isso não é um prédio, isso aqui é um mapa de produção. Produção que diz, a linha azul clara é a atividade 1 sendo produzida de 0 a 500. E a atividade 2, que começa depois da atividade 1, começa de 0 a 1.000. Eu consigo ver aqui, durante o acompanhamento da vida do projeto, se a linha azul vai ser colinear na sua execução em relação ao seu planejamento. Se elas vão estar síncronas e colineares. Porque se elas não estiverem, a minha produção, a minha produtividade pode estar menor, causando um atraso em todas as demais linhas balanceadas, ou pode estar maior, causando um adiantamento dos trabalhos, um avanço não programado. Esse gráfico apresenta linhas, não barras gigantes, balanceadas em função da produtividade. Se nós quiséssemos colocar o andamento desse projeto, nós veríamos semana a semana como é que as atividades devem acontecer. E, para aqueles que ficam um pouco espantados com o cruzamento das linhas de balanço, recomenda-se ler as práticas recomendadas da ACE, em particular 129R23, porque o clash point só é conflituoso para determinados tipos de planejamentos lineares. Nesse caso, não é conflituoso. É um ponto interessante e que é um ponto que talvez não seja relevante para o controle do trabalho. Vamos dar uma olhada no controle desse trabalho. Eu vou fazer 4 medições seguidas, ou 5, para mostrar como é que seria o acompanhamento, o desempenho, através do processo tradicional e das linhas de balanço. Eu vou pedir para que nós geremos uma expectativa de produção para os próximos 30 dias. E eu devo encontrar aqui um boletim, uma ordem de serviço, e eu vou informar o que eu fiz. Atividade 1 do produto 1, 2, 3, aqui um 2, aqui um 2. Então aqui eu deveria ter produzido isso. E o que eu fiz de verdade? Não vou trabalhar em cima das hammocks de modelo. Eu vou deixar o trabalho aqui especificamente em cima dos trabalhos que estão em planejamento, em programação. Era para fazer 100, fiz 100, fiz 190 e não fiz nada. Fiz 100, mas eu não fiz 200. Fiz 100, mas eu estou atrasado em todos os meus trabalhos relativos à produtividade da atividade 2, aquela que sucedia a primeira. E aqui eu tive um mau desempenho de produção, e aqui eu produzi metade do previsto. Vamos ver o que isso vai resultar como impacto no planejamento por conta da produção. Linha pontilhada, o momento que eu estou, à esquerda o que já passou, à direita o que está previsto, e eu vou ver para onde vai o dia 8/9. Para onde vai o meu prazo de 81 dias.
21/9, 69 dias. E como é que está a minha produção? Como é que estão as minhas linhas de balanço por atividade? Como é que estão representadas nas barrinhas contínuas? Ou seja, eu tenho aqui, ainda com a otimização dos recursos, um atraso. Vamos ver como é que isso se apresenta no diagrama tempo-caminho. No diagrama de linhas de balanço por produtividade ou por produção. Eu vejo aqui uma interrupção de produção. O que cruzava já não está mais bem que cruzando. E se eu pudesse comparar com a linha de base, com a base original, eu posso ver para onde as coisas se deslocaram. Deixa eu ver se eu consigo comparar com a linha de base. Vamos ver. As linhas pontilhadas são as linhas de base. Então aqui eu tenho o pontilhado, onde o pontilhado começa a divergir do azul. Veja, o pontilhado é aqui. E ela foi para azul aqui. O azul escuro previa essa trajetória de produção. Uma linha contínua de produção. Ela aqui teve um desvio para pior. A atividade 2 teve um mau desempenho. E a programação futura coloca ela praticamente em paralelo no futuro. O eixo vertical mostra o futuro. Então houve uma quebra de produção da minha linha azul clara. Houve uma queda de produção da minha linha azul escura e os trabalhos que eu deveria fazer para as atividades futuras, eles foram simplesmente deslocados. Ela continua em produtividade, em produção, em eficiência, só que mais tarde. Ela continua em eficiência na parte 5, só que mais tarde, sem interrupção. Aqui nós vemos o acompanhamento da equipe 1 e 2, já afetando até a equipe 3, porque a equipe 3 deve ter feito alguma coisa planejada ou acabou por não fazer. Vamos fazer mais medições em tempo acelerado para que a gente possa ver os resultados tanto no diagrama gigante como no diagrama de linhas de balanço. A gente pode ver aqui as linhas de balanço no diagrama gigante e podemos ver aqui o mapa de trabalho. Como é que está a programação de trabalho que falta? O que falta está na direita. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Continuamos mantendo a programação através dos recursos da ferramenta, de forma eficiente, sem ociosidade, mas deslocada para o futuro, uma vez que o desempenho do período passado não foi bom. A produtividade caiu. Como fica esse desenho no diagrama de linhas de balanço? Projetada para o futuro, em igual quantidade que falta. Projetada para o futuro, em igual quantidade que falta. Então, nós temos a comparação. O azul claro, ele tinha uma previsão aqui, ele até termina com um pequeno desvio, mas o azul escuro está com um desvio bastante significativo em relação à sua linha de produção. Então, o desempenho da equipe azul clara parece que está perto do previsto, planejado. Já o desempenho da linha azul escura apresenta um ângulo entre a linha de base e o que nós estamos vendo e o que estamos projetando. Significa dizer que a linha de balanço aqui ajuda a ver os resultados do projeto na perspectiva de produtividade e equipes, enquanto as linhas de balanço lugantes mostram a continuidade, a interdependência e, se observar direito, nós temos os fins entre elas mantidos. Vamos fazer mais medições.
Mais uma vez, a visão tradicional do previsto real, nada está sendo feito como uma ação corretiva, estamos apenas acompanhando o mau andamento desse projeto, ninguém está fazendo nada para consertar esse mau andamento, com o objetivo de mostrar que as linhas de balanço representadas no gráfico de Gantt mantêm a mesma equivalência de términos previstos e, se nós olharmos o gráfico de tempo-caminho ou linha de balanço, a gente continua vendo aqui, nesse caso aqui, já tendo um desvio em ângulo. O azul já terminou, o azul escuro já terminou, nós estamos aqui, e a atividade 4, que é essa mais escura aqui, já está começando a sofrer na sua proposta. Aqui, a linha de base da atividade 4 mostra que ela foi jogada para frente. E, não apenas jogada, ela começa a ter um ângulo de abertura. Talvez aquela que nós trabalhamos em maior produtividade tenha trazido um ganho de redução do ângulo de abertura.